Essa é uma aula que eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou te ensinar a fazer o pão de frigideira, que eu sei que é o ponto fraco de muita gente. Quantos alunos, quantos pacientes eu ouço falar: ah, eu não consigo ficar sem o pão. Para mim, o mais difícil de abandonar é aquele pãozinho. Segura esta receita, salve ela para sempre, que eu tenho certeza que vai ser a sua liberdade para se livrar de uma vez por todas daquele pãozinho francês cheio de farinha refinada branca, farinha de trigo refinada, cheia de toxinas, cheia de aditivos químicos, os melhoradores de farinha e muito mais, né? A gente sabe que a farinha de trigo refinada, a farinha branca, ela tem um alto índice glicêmico que vai alterar a sua glicemia, que vai dar pico de insulina no seu organismo. E você, como meu aluno, minha aluna, já sabe que isso não é favorável para a nossa saúde. Então, quanto menor o índice glicêmico, melhor. E este pãozinho de frigideira é um exemplo maravilhoso que você pode fazer diariamente. É muito rápido, é muito simples, muito fácil e também delicioso. Então, é o seguinte, você vai precisar de uma frigideira antiaderente, de 3 tipos de farinha que eu já vou falar melhor sobre elas: azeite, vinagre de maçã, de preferência orgânico, fermento químico em pó. Sim, uma pitadinha, não tem problema você usar um pouquinho de fermento em pó, dia sim, dia não. Claro, não vá usar todos os dias, afinal de contas você tem muitas opções aqui na plataforma do curso online Personal Diet Chef para você variar o seu café da manhã e cada dia fazer uma preparação diferente. Então, o pão de frigideira é mais uma alternativa para você variar o seu café da manhã com um aporte proteico ótimo, porque vai ovo nele também, e as fibras dessas farinhas, que nesse caso eu estou usando a farinha de arroz integral, porque ela tem mais fibras do que a farinha de arroz branca, a fécula de mandioca, mas você pode usar qualquer outro tipo de farinha, pode ser a fécula de batata, pode ser a fécula de milho, pode ser o polvilho doce, pode ser o polvilho azedo, pode ser qualquer outra farinha da tua preferência, de repente uma farinha de quinoa, uma farinha de amaranto, uma farinha de trigo sarraceno, a farinha funcional que você encontrar aí na sua cidade. E também farelo ou farinha de aveia, que é muito rica em fibras, em beta-glucanas, que são essas fibras altamente benéficas para a nossa saúde, que diminui o colesterol e ainda é alimento para as bactérias benéficas do seu intestino. Então, olha quantos ingredientes aqui a gente já tem com muitos benefícios para o nosso organismo. Também vou usar uma pitadinha de sal para esse pãozinho de frigideira ficar bem mais saboroso, tá bom? Então é o seguinte: vamos começar essa aula entendendo o porquê nós devemos trocar o pãozinho francês ou o pão de todo dia que você possa estar acostumado a comer por um pão funcional, um pão de frigideira como esse. Dentro desses ingredientes, nós temos nutrientes que vão favorecer o funcionamento do nosso organismo. E esta é a grande vantagem da gastronomia funcional. Então, quando a gente come um pão, seja ele um pão francês, um pão de farinha de trigo refinada, além da gente aumentar a nossa glicemia, dar um pico de insulina, infelizmente, esta farinha, este ingrediente, não tem nenhum benefício, não tem nenhum nutriente lá dentro que possa trazer algum benefício para o nosso organismo. Muito pelo contrário. As farinhas refinadas, elas levam muitos aditivos químicos, como os melhoradores de farinha, que são altamente tóxicos, que favorecem sim ao aparecimento de doenças crônicas como câncer, por exemplo, ou outras doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, infelizmente, o armazenamento e o acondicionamento dessas farinhas, principalmente no Brasil, não é da melhor qualidade, não é muito bem feito. Então, a legislação brasileira, a Anvisa, permite que tenha
partículas, micro pedacinhos de roedores, de pelos de roedores, de perna de barata, de inseto. Ou seja, gente, realmente é algo que nós precisamos tirar da nossa vida, tá? Além disso, tem o glúten, que é uma proteína grande, uma macromolécula, que vai sim causar uma inflamação a nível intestinal e provavelmente aumentar sua permeabilidade intestinal, favorecendo também o crescimento das bactérias que não são favoráveis para a nossa saúde intestinal. Acho que eu já dei vários motivos então para você escolher fazer pães funcionais, esse pãozinho de frigideira, por exemplo, que é muito simples, muito rápido e muito gostoso. Então, vamos à receita? Muito bem, aqui o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou misturar os líquidos. Então aqui eu tenho um ovo, claro, de preferência um ovo caipira ou orgânico, de galinhas que foram criadas soltas, que não comeram ração transgênica, que não receberam antibióticos e também não receberam hormônios. Isso obviamente que vai se refletir na qualidade do ovo e na quantidade de nutrientes que a gente vai estar ingerindo. Então aqui a gente coloca o ovo, o azeite extra virgem de preferência. As quantidades da receita estão aqui na descrição do vídeo ou no material complementar. E também vinagre de maçã, de preferência orgânico, para não ter nenhum tipo de agrotóxico. Muito bem, aqui a gente vai misturar todos os líquidos, então, quebra aqui a gema do ovo, mistura ligeiramente, rapidamente aqui todos os líquidos. Aí nós vamos temperar com uma pitadinha de sal. Vamos colocar agora aos poucos os ingredientes secos. Então eu vou começar aqui pela farinha de arroz integral, mas como eu já disse, pode ser qualquer outra farinha que você encontre aí na sua cidade, na sua região, desde que seja uma farinha funcional. Aqui eu estou usando a fécula de mandioca, mas como eu já falei, pode ser fécula de batata, pode ser fécula de milho, pode ser um polvilho, tá? Qualquer farinha ou até mesmo um amaranto e o farelo de aveia ou a farinha de aveia. Qual que é a diferença do farelo de aveia para a farinha de aveia? Bom, o farelo ele é um pouco mais grosseiro, ele é a aveia moída, triturada, mas não moída o suficiente a ponto de virar uma farinha. A farinha de aveia, a única diferença é que ela foi moída mais, né? Então ela fica mais fina, mas é aveia do mesmo jeito, tá bom? Então aqui, gente, ó, é só misturar muito bem todos os ingredientes até que eles estejam bem incorporados. E aqui eu já vou começar aquecendo a frigideira antiaderente. É muito importante aquecer a frigideira antes, para quando a gente colocar a mistura do pão de frigideira, ele não grude na frigideira, tá? Essa técnica de esquentar antes é bem importante. Então aqui a gente mistura muito bem até dissolver todos os gruminhos. E por último, nós vamos adicionar o fermento em pó. O fermento em pó ele vai servir aqui nessa receita apenas para o pãozinho de frigideira ficar mais alto, para ele ficar mais fofinho, tá bom? Então, misturou, já tá pronto pra gente agora colocar na frigideira pré-aquecida. Então, aqui é só despejar diretamente na frigideira. E esperar o pãozinho de frigideira crescer mais um pouquinho para a gente virar do outro lado. Então, quando você vê que já fez algumas bolinhas e que a lateral já está mais durinha, é hora de virar o pãozinho de frigideira. Então, aqui a gente pega uma espátula, que é mais fácil de virar, tira todo o fundo, né, e vira de uma vez. Ops!
Olha que lindo que ficou esse pãozinho de frigideira, gente! Ficou meio tortinho, mas tá bem bonito. E tá pronto o nosso pãozinho de frigideira. Olha que lindo que ele ficou, gente. Tá bem bonito, bem fofinho, assim como um pãozinho deve ser. Então aqui eu vou desligar a frigideira e vou tirar o pãozinho para servir e mostrar para você. Olha que delícia! Que maravilha essa alternativa de café da manhã para você fazer aí na sua casa e ter mais uma opção de café da manhã saudável, funcional e delicioso como esse. Então, livre-se do pãozinho branco, do pão francês, faça essa e todas as outras receitas do curso online Personal Diet Chef. Cultive a sua saúde diariamente, comendo com prazer e sem culpa. Espero que você tenha gostado dessa receita, que você faça aí na sua casa, varie os ingredientes, crie a sua versão e conta pra gente lá na nossa comunidade fechada de alunos. Um beijo! Tchau, até a próxima aula!